A cirurgia feita às pressas pela equipe médica do presidente Lula obrigou os caciques partidários a antecipar uma discussão sobre quem seria o candidato da esquerda na eleição de 2026. Oficialmente, Lula segue o dono da vaga, mas há uma série de avaliações, cenários que são bastante divergentes entre si, inclusive. Os detalhes na reportagem de Thaísa Medeiros. Médicos da presidência identificaram a hemorragia craniana na noite de segunda-feira. O petista voou para São Paulo e na madrugada desta terça-feira passou por uma trepanação craniana, manobra indicada para aliviar a pressão causada por esse tipo de sangramento. O episódio é reflexo do acidente doméstico que o presidente sofreu em outubro. Vai ficar essas 48 horas na UTI, isso em observação. Como disse, nesse momento ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. É mais por precaução. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula não perdeu a consciência em nenhum momento. Padilha classificou o quadro do presidente como ótimo. A cirurgia de urgência pegou o mundo político no contrapé. Líderes partidários já comentam nos bastidores sobre a viabilidade do presidente Lula concorrer à reeleição em 2026. Isso porque ele já é o presidente mais velho da história, com 79 anos. Caso ele concorra à reeleição, ele estará com 81 anos durante a campanha. O receio é de que Lula repita o desempenho do presidente americano Joe Biden, de 82 anos, que desistiu da disputa à Casa Branca depois de parecer fragilizado na campanha. Ao longo do mandato, Lula tem reforçado que, apesar da idade, se sente jovem. Há ainda a questão da falta de lideranças emergentes no campo da esquerda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já foi uma das principais apostas do PT, mas perdeu 3 eleições seguidas. A antecipação do debate eleitoral vai se tornar ainda mais aguda no ano que vem, quando o governo estuda fazer uma reforma ministerial para acomodar partidos que estão formalmente na base aliada, mas que não entregam votos suficientes para garantir maioria tranquila no Congresso. Murilo de Aragão é um provérbio antigo na política brasileira que a gente pode dizer que tem todo tipo de gente em Brasília menos bobo quando se trata de política. O que os espertos na política em Brasília estão vendo como cenário? William, boa noite de novo a todos. A situação é dramática, porque o presidente parece ter dado sinais de que não andava bem e talvez tenha demorado a tomar as devidas precauções e, com isso, pode ter gerado a situação que ele se encontra, dessa cirurgia. É evidente que não há condições de prever desde já, se ele volta e como volta, provavelmente sim, mas deverá ter um tempo de recuperação e um tempo num momento crítico, onde várias agendas estão pipocando em Brasília, como a questão das emendas parlamentares, da LDO, do orçamento, dos cortes orçamentários, dos cortes fiscais, da própria reforma tributária e ainda a sucessão na Câmara e no Senado. Então, nesse momento, o presidente fora de combate é um problema por si só grande. Aí é evidente que há essa antecipação do debate político eleitoral de 2026 e que levanta essas questões todas sobre se ele terá saúde ou não para concorrer outra vez. Enfim, então é um momento difícil, de muitas especulações e de aguardo de que a situação do presidente se desenvolva da melhor forma possível. William. Daniel. William, mais do que prever os impactos para a eleição de 2026, acho que a gente tem que se dedicar um pouco a olhar para o curto prazo, para o ano que vem mesmo. Porque qual a grande diferença aí do Lula de 2023-24, Lula 3 para o Lula 1 de 2003 e 2004? É um Lula que entra muito pouco ali no rame-rame da política, na negociação, na articulação com o Congresso, em parte porque o PT e os ministros do Palácio Planalto querem protegê-lo, mas em parte porque é um presidente que já não tem, em bom português, não tem mais muito saco para isso. É um presidente que gosta muito da agenda internacional, gosta de fazer discurso na Assembleia Geral da ONU, no G20, mas que não quer entrar na articulação com um líder de partido do Centrão no Congresso.
E isso fica mais difícil. Um Lula mais debilitado, independentemente se ele é candidato ou não em 2026, é um Lula que também vai entrar ainda menos nessa articulação política. E aí pensa em um cenário todo em que o Lula 3, o Lula de 2024, está entregando um crescimento do PIB mais alto do que o previsto, está entregando combate à fome, à pobreza, isso tudo muito bem, aplausos, mas também é um Lula que está entregando uma inflação um pouco mais alta, um desarranjo estrutural das contas públicas e uma economia crescendo à base de anabolizantes. Isso lembra até um pouco aquele cenário de Dilma I, entregando para si mesma para Dilma II. Então, existe um grande legado do Lula 3 a entregar para um Lula 4 ou é melhor passar a bucha para alguém? A pergunta que você está fazendo é excelente, Daniel, pelo seguinte, faz a gente pensar em que medida a operação, em que medida o fato político da operação altera ou não o quadro que você acabou de descrever. Ou não altera, Caio? Bom, ele acho que a grande pergunta não é se ele vai ser ou se não vai ser, é se ele quer ser ou não quer ser. Né? E tudo que a gente conversa com o entorno dele, ele não demonstra essa disposição, essa energia, essa vontade de ser. Né? Tanto por questões de saúde, mas principalmente por uma questão de poder perder. E que se ele parte para uma eleição em 2026 e perde, ele encerra a biografia política dele, 40, 50 anos na política, 60, perdendo, né? Perdendo provavelmente para a direita. Então tem esse contexto, não é só um contexto da saúde, é de competitividade. Né? Agora, por outro lado, não tem outro nome. Né? Há um mês eu estava em Brasília, né? Fiz o nosso programa de lá e perguntei para alguém ali de dentro do palácio, ele vai ser? E que me disseram que se ele não quiser, ele vai ser empurrado politicamente para ser. Porque a gente pode ver um cenário em que ele não queira ser, mas que ele terá de ser, porque senão a esquerda perde. Né? Com ele é mais competitivo do que qualquer outro, do que Rui Costa, do que Fernando Haddad, do que qualquer outro, porque é Lula, tem um imaginário. Né? Assim, por mais que o Lula 3 não tenha tantas entregas quanto o Lula 1 e o Lula 2, mas o Lula 1 e o Lula 2 tem ali um alcance muito grande no eleitorado. Então, acho que a grande pergunta é, ele quer ser ou ele não quer ser? E para quem a gente conversa, não parece que ele quer ser. Por medo de derrota e por questão de saúde, disposição e energia de, com 81 anos, começar um quarto mandato. Agora, há um ponto fundamental com o qual nós estamos lidando, que é a percepção que as pessoas têm das ocorrências políticas. O presidente se ia às pressas para um hospital em São Paulo, durante a madrugada, e ser submetido a uma operação, é um fato que as pessoas percebem como um fato político, Thaís, particularmente os agentes econômicos. E a primeira reação deles foi dizer, bom, se o Lula não tem as condições plenas, pelo menos nesse momento agora, esses dias agora, de atuar como presidente e aquela voz que desempata todo o debate econômico, então a economia melhora? Não existe essa correlação direta, William. Hoje teve até um debate, será que o mercado melhora ou piora com a saúde do presidente Lula? A questão não é essa, né? Há uma percepção de uma liderança difusa em Brasília, né? Todo dia alguém com ou sem operação. Exato, com ou sem operação. Né? Um dia o papel é do presidente Lula, outro dia o papel é do STF, outro dia o papel é do Congresso Nacional. Sobre qual projeto que está se decidindo, sobre qual destino que está se decidindo, e essa resposta é difusa. Portanto, é uma pergunta sobre uma liderança difusa e as respostas também são difusas. Então, a grande preocupação hoje, tem uma fonte minha antiga que não é nem no mercado, mas é um economista que ele diz isso, ele fala, o mercado não tem medo de crise, o mercado tem medo do escuro. O escuro é a falta de liderança, o escuro é um ambiente político em que o Lula não consegue formar um candidato de esquerda, ou não consegue, mais complexo ainda, não consegue formar uma aliança como ele formou em 2022, quase que uma mistura com uma terceira via ali, uma ampla aliança de centro, de esquerda, mas também de centro no Brasil. É essa confusão, essa percepção de cadê a liderança, sobre qual destino é que gera mais preocupação. Murilo, os operadores políticos em Brasília, todos eles têm uma noção muito, muito clara
da importância da formação de bancadas no Legislativo. A gente não precisa aqui, para o nosso tipo de público que a gente tem, explicar tudo isso. Agora, com a situação política hoje da operação, esses operadores mudam a forma de encarar? Ou seja, eles vão ser obrigados a refazer as contas políticas para 2026? Olha, refazer as contas, William, elas são feitas diariamente. Não há descanso com relação a isso. Todo momento, os partidos estão pensando na sua posição frente à sucessão presidencial e às eleições gerais em 2026. Então, é evidente que se paira sobre o presidente Lula uma dúvida sobre a sua capacidade ou a sua volta ao exercício pleno da presidência, isso é evidente que traz alterações nos cálculos políticos. Por exemplo, esta semana se discutia no Palácio do Planalto, com o presidente de um partido, a negociação de apoios e de ampliação de espaços para o Ministério, mas o Palácio do Planalto queria que esse arranjo já incluísse 2026. E o partido diz, não, ainda é cedo da gente se comprometer para 2026. Ora, eu falo de um cenário que o presidente Lula estava operativo. Agora, com o presidente Lula nessas circunstâncias, as pessoas, principalmente os líderes políticos, estão refazendo seus cálculos. Até porque, se comprometer agora com o apoio ao Lula ou ao governo, pode não ser a aposta correta para 2026. Então, a aposta que os partidos estão fazendo é no seu fortalecimento e, por isso, se preparam para ampliar ou tentar ampliar o máximo que puder as suas bases partidárias, ou seja, o seu número de parlamentares nas eleições de 2026. Essa é a agenda. Ironicamente, a agenda presidencial ela é periférica a esta agenda que é quem controla ou quem tem mais poder dentro do Congresso brasileiro. William. O Daniel, há uma ênfase que o Murilo aplicou 2 vezes na resposta dele, a expressão alteração do cálculo político. Estão refazendo os cálculos políticos, Daniel? Quais? Não, a direita, William, você mencionou no início aqui no nosso Abre que Lula é maior do que a esquerda. E as urnas têm provado isso. É uma esquerda sem renovação de lideranças, em que o PT fica muito aquém da figura do Lula, mas também é verdade, as eleições municipais demonstraram isso, que o bolsonarismo tido como a direita dura, é maior do que Bolsonaro, a situação inversa de Lula. Então, Lula fora de uma corrida eleitoral também implica uma mudança de peças no tabuleiro com um impacto muito significativo para as decisões da direita. Uma eventual entrada de Tarcísio de Freitas, por exemplo, na eleição, tem como uma variável muito grande a presença ou não de Lula. Agora, eu reitero, chamo a atenção para isso que o Murilo falou ali, para os cálculos do dia a dia ali de todo mundo, porque é isso. A negociação política aqui feita em Brasília é uma negociação que no passado, nos governos do passado, era com Lula, chamando os líderes semanalmente, os líderes do Congresso para conversar no Palácio do Planalto, mas muito além do que isso, era tomar o esquisinho à noite no Palácio da Alvorada, era o jogo de futebol, a pelada na Granja do Torto. Era assim que Lula sempre articulou e articulou muito bem. Agora, sem Lula disposto, veja o que aconteceu na votação, na primeira tentativa de votação da reforma tributária ali na CCJ do Senado. Tudo bem, você teve a crise das emendas, isso pesa, é verdade. Mas Alexandre Padilha, que é o articulador do governo, não apareceu no Senado. Jacques Wagner, que é líder do governo, não apareceu. Randolfo Rodrigues não estava ali na CCJ. Precisou de Lula chamar Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para sentar e prometer uma solução. Ele já tem feito isso pouquíssimo, cada vez de forma mais rara. Será que esse novo Lula mais debilitado não vai fazer de uma forma ainda mais rara? Daniel, aqui, antes de você passar a bola para o Caio, porque essa redução da participação do Lula em conversas também está acontecendo com o setor privado. Nos 2 primeiros mandatos dele, ele tinha uma agenda ativa com empresários,
com associações, com entidades de classe, de trabalhadores, de empresários, de todos os setores, do setor financeiro, com banqueiros. Ninguém mais consegue acessar o presidente Lula. Quer dizer, mesmo as grandes entidades não têm mais o acesso que tinham ao gabinete do presidente, nem mesmo ao Palácio do Planalto. Então, é uma mudança nessa capacidade dele de articulação que também afeta a confiança na capacidade dele de seguir tocando a agenda econômica. No fundo, Caio, caindo para você agora, depois dessa última rodada, a descrição que começou com a Thaís de uma liderança difusa, como que o Murilo e o Daniel descreveram o que é, digamos, a sensível, como é que eu vou colocar, a sensível ausência percebida do Lula nas articulações. No fundo, então, essa operação apenas acentua o que já era? Sim, sem dúvida, né? Se você vai dando sinais ao longo do tempo de que o presidente já não tem uma disposição e uma energia que ele tinha há 20 anos, por motivos óbvios, né? E também ele vai dando sinais de uma saúde debilitada em razão de um acidente doméstico também, aí você vai levantando um debate sobre sucedê-lo, né? Sobre trocá-lo. Mas, ao mesmo tempo, William, eu não vejo uma outra... Hoje, o PT não tem nome, a esquerda não tem nome. E vamos lembrar que a direita também não tem. Né? Quem que é o outro lado? Quem está posicionado? O Tarcísio, quando você pergunta, não quer. Você tem um governador de Goiás que foi candidato em 89. Vai ser competitivo? 30 anos depois? Assim, é um cenário completamente em aberto. Hoje eu conversei com uma pessoa que frequenta o Palácio do Planalto e está mirando essas questões de comunicação, de política, de marketing eleitoral. A leitura dele é de que a expectativa do governo Lula 3 ela é maior do que a entrega do governo. E a entrega do governo ela é pior do que a percepção da população. Então, nesse debate todo de comunicação, que comunicação é sempre um mordomo, né? Como estão escrevendo hoje aí nos jornais. Mas eles têm a culpa é da comunicação. Mas eles têm uma leitura, de uma maneira geral, que a alta expectativa, para quem tinha alguma expectativa sobre o governo Lula 3, ela acabou gerando uma frustração. E se a gente pega a pesquisa mais recente da Quest de um mês atrás, é um terço, William. 32% avalia positivamente o governo, 32% negativamente e 30% regular. Ou seja, daqui até 26... E em 26, principalmente, assim como na última eleição, quem conquistar o centro vai ganhar. E pode ser o Lula e alguém da esquerda, como pode ser alguém da direita.